Olá! Um bom ano para todo mundo, gente! Seguinte, estamos começando vida nova, né? Novas esperanças, novos projetos, coisas que eu tentei terminar e não conseguimos, mas muita coisa nós terminamos e a gente está, de uma certa maneira, também renovados, né? Então, vamos aos nossos trabalhos. Falando em projeto novo, eu estou aqui meditando e filosofando sobre projetos novos. Ainda não está como eu quero, certo? Sempre me pediram abinhas, então eu estou fazendo elas, né? Eu estou criando para que assente bem, para que fique bem. Então, esse é um projeto para o nosso futuro, certo? Fica na fila. Seguinte, neste momento, nós não podemos mais pensar no verão. E eu tenho excelentes notícias para você. Importantíssimas, inclusive. É o seguinte, aqui na descrição deste vídeo, eu estou colocando o link de 2 vídeos sobre previsões para o clima deste ano até mais ou menos metade do ano, o que engloba o inverno. E a notícia é ótima. O que não tivemos de frio neste ano que passou, teremos de sobra nesse ano atual. Então, as perspectivas para você são excelentes. Assista aos vídeos, são vídeos de um engenheiro agrônomo que trabalha com meteorologia, especialmente voltada à agricultura e tal, você verá. Então, eu, inclusive, anotei debaixo do link do vídeo os minutos aonde ele fala mais, digamos, de uma forma que interesse mais a você, sobre as mudanças que nós teremos para que ocorra o frio, que pode ser bastante forte e que vai vir cedo. Então, você precisa correr, tirar a sua máquina, ou melhor, tirar a poeira da sua máquina, abrir, começar a fazer os seus projetos, certo? Tudo, comprar fio, porque agora é a hora. A hora que essa notícia de que o frio e tal vai vir com tudo, vai ser uma correria atrás de fio, gente. Então, eu aconselho de coração que você, hoje, olhe tudo que você tem de fio, imagine o que você vai gastar e compre o que você precisar de fio. Porque daqui a pouco não tem mais preto, não tem mais cor-de-rosa, não tem mais azul, não tem mais vermelho, que são cores que vão aparecer muito agora para o próximo inverno. São as tendências, né? O cinza, então, nem se fala, tá? Corra para você ter realmente estoque. Então, hoje nós vamos ver sobre isso, que eu acho sumamente importante você saber, você planejar, anote o que você vai ver no vídeo e que te interessa. Você pode voltar ao vídeo, né, para anotar detalhes do clima se você quiser. E depois prepare o seu estoque de fio, os seus projetos, o que você vai fazer, tudo. Eu acho que quem tiver um bom estoque para vender, vai vender bem. Não tente competir no preço com o comércio, tá? Porque o comércio está querendo recuperar uns prejuízos que não teve, então os preços subiram muito. Faça um preço justo. Eu sou contra o preço baixo, excessivamente baixo, porque é um trabalho que exige tempo, criatividade, esforço. Então, você merece
que o seu preço, vamos dizer assim, pague pelo seu esforço, certo? Pelo seu conhecimento, tudo isso. Então, mas também eu sou contra o preço baseado na vitrine de uma loja, entende, importante. Então, não vá atrás disso, faça o seu preço. Faça o tricô comercial, se você quer ganhar dinheiro, porque ele vai te custar menos em tempo, em trabalho, em tudo, acabamento, tudo. Então, esse tricô que você pode fazer a partir de um projeto, várias peças diferentes, porque eu odeio tecer duas peças iguais, eu acho que nós temos criatividade suficiente para mudar o aspecto de uma roupa sem precisar mudar a modelagem. Então, bote para funcionar a cabeça, cores que você tem, coloque uma com a outra, estude as cores, você tem nós fizemos um vídeo sobre as cores, onde você tem, inclusive, o círculo de cores, né? O círculo cromático. Então, planeje isso tudo bem. É o meu conselho sincero, se você quer ganhar dinheiro, é claro, né? E nós vamos ver hoje também alguma coisa das tendências de moda, que agora elas são mais ou menos definitivas, os desfiles já aconteceram, a indústria têxtil já está produzindo para o inverno, porque o verão para eles acaba em novembro, porque eles abastecem o comércio, as lojas, e a partir daí eles começam a pensar na próxima estação. Então, neste momento, todo mundo, a moda, as indústrias, seja de tricô ou não, até a de calçados, já tem planejamento para o inverno. Então, você não pode ficar aí fazendo coisinha de verão e perdendo tempo. Lance-se de corpo e alma. Esta é a hora. Então, eu vou mostrar para você sobre as tendências, para você aproveitar ao máximo e incluir as coisas nesse seu projeto, né, do que você vai produzir. E mande brasa, ânimo, o frio intenso vai obrigar as pessoas a precisarem de tudo, vai de meia a boina, touca, gorro, tudo, o que no meio do caminho tiver, vai, né? Então, vamos lá, fiz uma seleção criteriosa do que seria útil para você saber e vou mostrar isso para você agora. Esta tela aqui é um pré-resumo, vamos dizer assim, do que nós vamos mostrar para você nesse vídeo. Veja que a primeira observação diz que os tricôs estão de volta com tudo. Em 2024, essa técnica milenar de tecelagem ganha destaque nas passarelas e nas ruas. Então, pense bem, prepare-se, porque o tricô está aí, no topo de todas as observações que a gente encontrou, tá? As malhas oversized, o tricô texturizado, que você vai ver aqui também, as cores, certo? Os cardigans, são casacos e tal. A mistura de texturas é uma coisa interessante, acessórios em tricô, isso é fantástico. Cachecóis, gorros, luvas, boinas, tudo que você puder imaginar, bolsas são acessórios também, tudo que você fizer de tricô como complemento é muito interessante e preste atenção na meia calça. Você vai ver um item sobre isso e elas viraram acessório de moda, porque a cor, geralmente em vermelho, é o destaque do look, tá? Então, assim, diz aqui também que o tricô é uma ótima opção para quem gosta de peças exclusivas.
E isso é uma coisa fantástica, eu sempre ressalto isso, porque essa técnica permite criar modelos únicos, cheios de personalidade. Dê um pause no vídeo depois e leia tudo isso que não foi escrito por nós. Isso está na imprensa, isso está na internet, então é interessante você ler com carinho. O oversized, ele já vem na moda há algum tempo. É uma coisa interessante, desde que o tamanho não seja excessivamente grande, né? Ele pode ser um tamanho maior do que o que você usa normalmente, mas não mais do que isso, porque pode ficar, digamos, dar um aspecto inverso de antigo, de fora de moda, entendeu? Esse é o problema. Na parte de texturas, nós temos aqui na primeira imagem um excesso. Muita coisa nesse estilo desfilou digamos assim, sabe essa malha em metro que ela fica balançando como uma grande franja, né? Então, é representativo, mas eu não acho usável. Eu acho uma coisa pesada, uma coisa que pode ficar muito deselegante também. Sobre o bustier aqui que você está vendo, é uma tendência, mas é uma tendência de passarela. Certamente não vai ser uma tendência de rua, certo? De ser usada pelas pessoas normalmente. Esta blusa que você faz facilmente na sua máquina de tricô, ela tem um aspecto de texturizada, mas ela, na verdade, um jacquard faz isso. E as primeiras cartelas das máquinas, a cartela 1, cartela 2, elas geralmente oferecem um aspecto assim. E são boas porque os fios no avesso não ficam tão soltos, tão, né, desconfortáveis de vestir, tirar, pode engatar muito e tal. E essas cartelas não, elas são muito próprias para você fazer exatamente isso aí. Note a delicadeza, a espessura dos acabamentos. Eu achei muito interessante. Eu comentei anteriormente com você que a minha filha gosta de blusas de comprimento alongado. Este colete aqui em bege, ele tem este comprimento exatamente como ela gosta. E não é apenas ela que gosta. Há muita gente que gosta de um blusão realmente a meia coxa, assim, entende? Como esta moça está usando esse colete. E não é feio, fica interessante, só que realmente há um consumo bem maior de fio e tudo isso, ainda mais se for texturizado, né? Que aí o consumo é maior ainda. Aqui o casaco cinza da moça de calça comprida branca, ele é em ponto inglês, então ele realmente é texturizado, tem uma textura fofa, grossa, é bem interessante. E a cor é cinza no tom que está hiper na moda. Eu bendigo o dia que eu decidi orientar você para o uso da torre na criação de mesclados. Aqui está uma blusa, tendência, está dentro da moda, não é uma blusa assim aleatória, não. Então veja você que assim você aplica essa técnica da torre. Uma blusa simples e que está perfeitamente dentro das tendências, né? E você faz com as cores que você quiser. Aqui pode misturar, para não perder o marrom, então você mistura três tons da mesma cor, né? Pode ter um ou outro um pouco mais vivo, mais ferrugem. Você cria o seu mesclado. E aqui não é preciso que seja marrom. Você pode fazer isso com qualquer cor, até com o cor-de-rosa. Um pink com um rosa mais neutro e com um bem clarinho, enfim, sem sair da cor, você faz um mesclado interessante. Dentro ainda das texturas, esta blusa, esta peça é fantástica. E você pode fazer algo assim, alguma coisa assim, com cartela, sem cartela, não interessa, mas
dá para fazermos coisas belíssimas em rendado. Imagine uma blusa assim, que por baixo você use uma camiseta vermelha. A blusa vai ter um look, vai parecer de uma forma diferente do que ela está aqui. E você pode usar num dia uma camiseta preta por baixo, no outro dia uma verde, entendeu? Você varia o look com uma peça assim. Eu achei isso prático, bonito e que pode ser feito tranquilamente. Isso são listras de rendado. Planeje o rendado que você vai usar e mande bala. Aqui uma outra blusa em rendado que é muito interessante para quem gostaria de ter uma peça rendada, mas não tem carro de rendado ou a máquina dela não faz e tal. Esta blusa você pode sim fazer manualmente. É demoradinho? É, mas fica linda, linda. Faça o desenho num papel quadriculado para você conseguir fazer essa alternância de quadrados aí, né? Nós já falamos sobre as cores que são tendência. Elas eram baseadas nos desfiles internacionais, mas estão se confirmando na moda brasileira também. Especialmente o rosa, nesse tom candy, né, que eles dizem, e o vermelho nesse tom que você vai ver aqui também. O vermelho, principalmente, gente, está muito, muito tendencioso na moda, especialmente nos acessórios. Nós vamos ver sobre isso. Uma outra cor que também está muito interessante é o azul. Esse azul meio tem um leve toque de verde, sem parecer que tem esse toque. Enfim, o azul, de toda maneira, está na moda. O jeans está forte também. O jeans não sai nunca de moda, mas para o inverno ele está sendo bem chamado, bem conceituado. Enfim, uma das principais cores de tendência de inverno é esse cinza. Esse cinza é muito bonito. Ele suja um pouco mais facilmente, mas os tons intermediários do cinza, tirando aquele cinza escuro, totalmente assim escuro, os outros tons podem ser usados também, sim, e a gente viu várias peças nesses tons mais médios. Este daqui que você está vendo é um cinza claro, né? Um clarinho assim. O amarelo nós já havíamos visto. É um amarelo gritante, nas cores de fio ele existe também, mas é uma cor perigosa, porque nem todo mundo gosta. É uma cor que, de repente, num outro ano, ninguém usaria. E eu diria que para tirar um pouco desse brilho, dessa claridade do amarelo, seria muito interessante combiná-lo com outras cores, como um marrom, um bege suave, uma areia, né? Uma coisa que amenizasse um pouco esse esplendor da cor, né? Uma tendência que está pegando bastante forte são as bolsas vermelhas. Elas são usadas assim como você está vendo aqui, né, nas imagens. Elas viram um ponto de cor. Então, você tem um look, vamos dizer assim, mais sério, em preto, em marrom. Você pode estar toda numa cor assim, bastante neutra, mas para transformar isso de um minuto para o outro numa coisa atualíssima, é usar uma bolsa vermelha. Então, você tem um ponto de cor e você tem um ponto de moda. Então, é interessante. Independente da roupa ser tricô ou não ser tricô, a bolsa vermelha é interessante. E o melhor de tudo é que você pode tecer a sua, né?
Eu comentei antes com você sobre a força do vermelho aí nos acessórios, né? Veja aqui, meia calça. O look é normal, são cores, o azulzinho da blusa, a cor da saia, o cinza da outra, são cores que estão perfeitamente dentro das tendências. E o vermelho vem na meia, né, meia calça, ou mesmo numa calça comprida, como ponto de cor. Muito, muito, muito interessante. E bonito, por que não, né? É, elas estão de volta. Mas não de uma maneira qualquer. Elas têm um ar colegial, um ar de saia da escola, saia pregueada, saia plissada. Elas têm um ar, como eu vou dizer, juvenil, né? Um ar juvenil realmente. Então, ficam bem com meia calça, ficam bem com botas, enfim. A mini saia está aí. Pode ser feita em tricô? Pode. Mamãe tricoteira que tem filha jovem pode tecer uma saia, uma mini saia em tricô. Soltinha, como a gente vê, né? Não justa, porque não é o caso, né? A moda não é de saia justa, é mini saia, pregueada, plissada, pode ser franzidinha, por que não, né? Aqui as mini saias ainda, dentro da tendência college, né, que são pregueadas. Muitas escolas têm como uniforme, como base de uniforme, saias pregueadas. Então, por isso, o nome da tendência. Aqui uma moda engraçada. Esses sapatinhos são conhecidos como modelo Mary Jane. E eles estão se incorporando à moda, especialmente à moda adolescente, e as meias brancas entraram de carona, né? Então, tá pegando, aparentemente, a indústria calçadista está aí, trabalhando a pleno vapor com essa nova moda, especialmente na área juvenil. Interessante. E nessa onda de juventude, de colégio, etc., os bonés, certo? Estão voltando à moda também, para uso com vestido, com saia, para andar na rua. Sempre tem quem goste, né? Algumas pessoas nunca deixaram de usar, gostam. Este boné, ele é um boné diferente, eu acho que tem uma herançazinha da moda americana nisso, né? Mas, enfim, como acessório, eles estão na moda. Na linha de acessório feminino, né, adulto, os brincos estão um espetáculo. São chamativos, são grandes, são alegres e eles completam, você não precisa nem de uma gargantilha ou colar, nada. O próprio brinco, ele supre todo o visual da pessoa. Então, é uma tendência, assim, muito interessante para quem gosta de brincos, naturalmente, né? As zebras estão soltas, estão na moda, vão andar por tudo, inclusive nos sapatos. Que tal se você fizer a sua zebra? A dica está dada. Atente que tanto o sapato de zebra quanto esse da imagem, eles são de solado plataforma. E sim, a plataforma está voltando e há indícios de que ela vai permanecer na moda verão também. Então, meninas, tudo isso colocado, anotado, você pode rever o vídeo, anotar o que te interessa. Mãos à obra. Não perca tempo.
Porque especialmente, aliás, se você já tem uma clientela, elas vão sim querer coisas, vamos dizer assim, conjuntos, calça e blusa. Gente, é a coisa mais vendável no frio intenso. Pode ser infantil? Pode. Se você optou pelo segmento infantil, faça conjuntos infantis. Tamanho 4, 6, 8, talvez o 10 junto, mas criança de 10 anos já gosta de ser chamada de adolescente, né? Então, enfim, eu acho que são coisas vendáveis. Faça conjuntos casados. Por exemplo, adulto, um conjunto adulto e um infantil, na mesma cor, ou sabe, a mamãe, eu estou com uma roupa parecida com a da mamãe. Sempre é um argumento de venda. A mãe olha e se apaixona, né? O problema é o tamanho, mas enfim, você pode fazer do tamanho que a pessoa quiser também, né? As alunas tricocursos têm todos os tamanhos na mão e tal. Enfim, e certamente você, se não for aluna, também deve ter os seus tamanhos aí. Enfim, está aí, divirta-se, planeje-se, prepare-se e, por favor, por você, não perca tempo. Tá? Quem perder tempo agora vai perder dinheiro no inverno. Joia? Um imenso abraço e até a próxima!